que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bom, João Lourenço acaba de confirmar a sua destituição. O presidente Lumpenu foi apanhado pela população a interferir mais uma vez na justiça angolana. Mas por que, J Privado? Porque o mesmo mandou a FAF suspender os castigos de equipas como Petro de Luanda, Cabos Corpo e Acadêmica do Lubito. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sabe quando nós dizemos aqui que o presidente da República é o promotor, é o maior promotor da corrupção no país? Estamos a nos referir nessa situação. Mais um motivo para ser destituído. Ele bate na mulher dele, vocês sabem, né? Tem aqui uma bomba que nós vamos trazer. Dele ia bater na mboa dele. Mboa dele quem? A mboa Ana. Antes de não aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante, que é bom, essencial. Já siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, família. Crie a sua própria opinião, que isso é mais importante do que você se inscrever no nosso canal. Sim, porque você estará fortificando a sua mente. E só assim conseguiremos tornar também Angola forte. Já não terás o costume de pedir ou bajular. E o Eri é basicamente isso. Siga meu Instagram, siga meu TikTok. Então, sem mais bolsas mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! João Lourenço acaba de confirmar a sua destituição. Mas por que, J Privado? Porque o mesmo presidente da República foi apanhado pela população, pelo povo angolano, a mandar na FAF a suspender os castigos que essa instituição impôs, ou impôs mesmo, sim, ao Petro de Luanda, ao Cabos Corpo do Palanca e à Acadêmica do Lubito. J Privado, o que é que tens a dizer? Mano, cometeste crime, você sabe qual é o destino, mano. Não tem que vir aqui a público falar, porque senão, não sei o quê. O Petro de Luanda, que é o meu clube, a Acadêmica do Lubito, que é um clube que eu amo de coração por ser da minha city, e o Cabos Corpo do Palanca, quando eles foram corromper as pessoas, eles estavam cientes do que poderia vir. Só que o nosso país, o tal presidente é tão criminoso que deixa simplesmente essas cenas acontecer. Não era de autoria do presidente da República se meter nessa situação, não era. Mas você vê que o nosso país é tão porcaria quando você vê que o presidente da República é que tem que vir colocar ordem até na FAF. Tá a entender? O maior promotor da corrupção no país é o João Lourenço. E a família, como vocês sabem, recentemente, né, a FAF veio a público suspender, tá a entender? Ou melhor, castigar mesmo o Cabos Corpo do Palanca, né, o seu presidente Bento Kangamba, né, Petro de Luanda e a Acadêmica do Lubito por suborno, por corrupção. E face a isso, sabe quem veio a público se pronunciar? O presidente da República. O presidente da República, João Lourenço, considerou na quinta-feira passada, dia 7 de setembro, ser uma situação grave que se criou no futebol angolano após o comunicado da Federação Angolana de Futebol, que multou vários clubes e suspendeu por um período de 2 anos o Petro de Luanda. João Lourenço, que falava à imprensa, apelou para que haja bom senso entre as partes envolvidas para que o arranque do Girabola 2023-2024 não seja comprometido e não se coloque em risco o futebol nacional. Tá entendendo? Olha aqui, abre aspas, o mesmo foi e disse: eu considero que criou-se uma situação muito grave. Se tivermos em conta que o facto de que o futebol a nível mundial é o desporto das multidões, e evidentemente que em Angola não é diferente. Em Angola e não só das multidões, mas podemos considerar que é o desporto nacional. E a situação que se criou é grave, porque ameaça não apenas o campeonato, mas ameaça o próprio futebol angolano em si, né? Fecha aspas, falou o João Lourenço. A pergunta que não se queria calar dessa situação é: por que o presidente da República estava a falar isso?
né? Depois, a internet veio trazer uma coisa à tona, que supostamente os dirigentes da FAF foram chamados na presidência da República. E a presidência da República veio desmentir, né, tal reunião com agente desportivo. Olha, a Secretaria de Imprensa do presidente da República desmentiu na sexta-feira a convocação pelo chefe do Estado angolano de uma reunião de emergência com agente desportivo a diferentes níveis, né? A imprensa diz o seguinte, abre aspas, dá-se conhecimento à opinião pública que a referida informação é absolutamente falsa, fecha aspas. Refere que, em nota, a secretária para os assuntos de comunicação institucional da imprensa do presidente da República. De acordo com o documento, trata-se de uma delirante criação de quem forjou e distribuiu, evidenciando, né, a todo a prova os equívocos de alguns relativamente aos assuntos do Estado. Em alguns canais da internet circulam informações dando conta que o presidente da República terá convocado, né, às 11 horas de sexta-feira uma reunião de emergência com os agentes desportivos. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Olha, tá, até aí tudo bem, tá entender? Isso foi na sexta-feira. Até aí tudo bem, aconteceu isso. Só que, dias depois, o que a gente vem ver? A FAF suspendeu o castigo das equipas Petro de Luanda, Cabos Corpo do Palanca e Acadêmica do Lubito. Vale relembrar que o Petro de Luanda já foi barrado pela CAF, face ao processo. Até provavelmente já colocaram um substituto para concorrer no lugar do Petro de Luanda nessa competição africana. Tá a entender? Sim, isso chegou a acontecer. Dias depois, o que a gente está a ver? Esse efeito suspensivo da FAF. Mas o que diz a FAF, família, sobre essa suspensão? Olha aqui, o Conselho Jurisdicional da Federação Angolana de Futebol, FAF, recepcionou, no decorrer da semana, vários recursos com efeitos suspensivos, interposto particularmente pela direção das equipas do Petro de Luanda, Cabos Corpo do Palanca e Acadêmica do Lubito de Benguela, né, no caso. A direção do Cabos Corpo do Palanca interposto na última quarta-feira, em Luanda, ao Conselho Jurisdicional da FAF, um recurso com efeito suspensivo à luz do processo que é alvo. O documento dirigido ao Conselho Jurisdicional do órgão reitor do futebol nacional, cujo teor é desconhecido, foi apresentado pelo diretor para a modalidade do clube do Palanca, que é o José Domingos, o Dimas. A direção da coletividade defende que, enquanto as partes envolvidas no processo aguardam pelo pronunciamento do Conselho Jurisdicional ao Campeonato Nacional Girabola 2023-2024, deve iniciar para salvaguardar a modalidade. Já as direções do Petro de Luanda e da Acadêmica do Lubito, né, interpuseram no dia seguinte, quinta-feira, aos seus recursos. O Imparcial Press sabe que, juridicamente, com a interposição dos referidos recursos com efeito suspensivo imediato, as equipas penalizadas por forças das normas ficam livres de participar em competições nacionais e internacionais, até que a decisão final do Conselho Jurisdicional da FAF. Não obstante, na quinta-feira última, em Malange, o presidente da República, de nome João Lourenço, apelou ao bom senso em relação à situação vigente no futebol nacional, uma vez que ameaça não apenas o campeonato nacional, vulgo girabola, mas também o próprio futebol angolano. O mesmo ainda disse também, acrescentando, dizendo que não posso ir mais ao detalhe, porque creio que a Federação Angolana de Futebol e as associações provinciais me estão a ouvir e saberão fazer o melhor do que eu, no sentido de salvaguardar apenas duas questões. Não comprometer o campeonato e não matar o futebol angolano, né? Frisou na altura. Apesar de considerar que deve haver um bom senso, o chefe de Estado defende que, se houver efetivamente a necessidade de castigar alguns prevaricadores, que seja feito, sem nunca pôr em jogo a continuidade do campeonato e muito menos que não mate o futebol angolano. João Lourenço considerou a situação muito grave pelo facto de que o futebol a nível mundial é um desporto das multidões, não sendo diferente em Angola, de realçar que as suspeitas de violações dos resultados e corrupção desportivas no futebol nacional, levantadas no áudio vazado nas redes sociais no dia 9 de junho, produziram como consequência a suspensão do Petro de Luanda de toda a atividade por 2 anos, ficando assim impedido de competir na modalidade do país. O clube petrolífero, bicampeão do Girabola e detentor da Taça de Angola, é punido por incumprimento do dever de colaboração, de acordo com um comunicado oficial número 31
2000/SG/2023 da Federação Angolana da Modalidade, que é a FAF, datado a 31 de agosto, assinado pelo secretário-geral Fernando Rui Costa. Informado o Clube Petro de Luanda sobre o despoletar do presente processo disciplinar e convidado a pronunciar-se sobre o teor do áudio no que o clube diz respeito, o clube afirmou não ter conhecimento oficial do áudio, por sinal impactou pelas piores razões. O exercício da modalidade no país lê-se no documento de 37 páginas. A agremiação presidida por Tomás Faria foi arrolada no inquérito aberto pelo Conselho de Disciplina da FAF, dado ao facto de o seu atleta Mário Manuel de Oliveira Ito ter ficado incontactável alegadamente, segundo o acórdão, para proteger quem ordenou a transferência bancária a favor do atleta Márcio Luvambo, da Acadêmica do Lubito, e que gratificou a vitória obtida diante do Clube 1º de Agosto na partida 216/2023 da 27ª jornada do Girabola. Márcio Luvambo foi suspenso de toda a atividade com efeito imediato por um período de 1 ano e ainda sancionado com multa no valor correspondente a 3.000 UCF, que é Unidade de Correção Fiscal. Um UCF equivalente a 88 kwanzas, estando o atleta obrigado a depositar a quantia de 264.000 kwanza nos cofres da federação. Foram igualmente sancionados o técnico da Acadêmica do Lubito, Agostinho Tramagal, e o presidente e proprietário do Cabo Escópio do Palanca, Bento Cangamba, ambos com 4 anos de suspensão e multa no valor correspondente de 6.000 UFC, né? UCF, na verdade, por corrupção. O Cabo Escópio e a Acadêmica do Lubito acabaram punidos com baixa de divisão e multa equivalente de 80.000 UCF por manipulação dos resultados no jogo número 22/2023 da Taça de Angola, por presumível acordo, né, entre o presidente do clube, né, Palanca, e o treinador dos estudantes lubitangas, com base no comunicado. Acordo na Taça de Angola. No áudio vazado, ouve-se Agostinho Tramagal a confessar a Adolfo Manuel, facilitador, a celebração do compromisso com Bento Cangamba, de modo a permitir o avanço do Cabo Escópio à final da Taça de Angola, mediante a adopção de uma postura passiva pelos seus jogadores. O 1º de agosto é punido por inobservância dos seus deveres para com a federação, com uma multa no valor correspondente a 2.000 UCF, que equivale a 176.000 kwanza, em prazo não superior a 20 dias. A questão do envolvimento do jornalista é remetida à RNA, Comissão de Carteira e Ética Associação de Imprensa Desportiva. Noutro processo, acabaram punindo o árbitro Lucas Calhongo com 1 ano de suspensão. Marcimina Bernardo, secretária-geral do Cabo Escópio, 6 anos por prática de corrupção no jogo número 30 da 10ª jornada de apuramento para a primeira divisão entre as equipas de São Salvador do Zaire e Cabo Escópio. O assunto pode até evoluir para a FIFA, significando maior tempo de espera para uma solução definitiva. Mas enquanto isso, as 3 formações estão habilitadas em competir nas provas nacionais e internacionais conforme seu normal recurso. A FAF deve remarcar a disputa da Supertaça, prova que devia abrir a presente época futebolística no passado dia 3, no Estádio Nacional da Tundavala, na cidade de Lubango, província da Huila, entre o Petro de Luanda e a Acadêmica do Lubito, né? O Girabola 2023-2024, marcado para o próximo dia 15, pode já não ser alvo de adiamento como se perspectivava num sorteio que colocou a primeira jornada, né, 1º de agosto, e Petro de Luanda, um maior clássico nacional. O Petro de Luanda pode ainda participar da Superliga Africana, que arranca a 20 de outubro, né? Tendo ainda uma Mamelodi da África do Sul como adversário da primeira jornada, no caso de até lá a situação manter-se ou se definitivamente ganhar razão do processo, né, família? Fonte imparcial. Mas J Privado, o que tens a dizer? Mano, isso é tudo. Suspender depois do presidente da República vir falar aquelas cenas é mais uma vez, mais um motivo para destituir esse lumpen, não é, família? É basicamente isso. O vídeo hoje foi essa, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta para que essa notícia, sem saber para nós. Então, notícia, a nossa campanha para aprender a família dentro da família de continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia está na descrição do nosso vídeo, que essa vídeo é importante. É um vídeo da tomada depois um vídeo MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai violar você, maniga.